O artigo 142, eu já falei aqui ontem, falei na semana passada, que tinha lá a minuta da PEC para mudar o artigo 142. Né? O governo não comentou, o Padilha falou que não está na pauta do governo, mas o autor da PEC, né, que é o Carlos Zaratini, do PT, ele falou que não depende do governo, que esse é um assunto do legislativo, e ele já começou a buscar assinaturas para levar adiante o projeto dessa PEC, que eu repito, é chamada de PEC antigolpe, justificativa, afastar a interpretação golpista, ou como a mídia chama, afastar a interpretação bolsonarista do artigo 142 e deixar as Forças Armadas longe do risco de intervirem na política. Essa é a justificativa. Mas, da mesma maneira que o pacote anticrime tinha justificativa de combate ao crime, mas só, na realidade, com os seus dispositivos beneficiou o criminoso, essa é a realidade do pacote anticrime. Tá? Então a gente chama de anticrime, mas ela tem a função diversa. A PEC antigolpe, claramente, quando ela quer reformar 142, tem a intenção golpista. Por quê? Porque hoje o artigo 142, eu já falei isso, vou repetir brevemente, ele é inexequível. O povo fala, invoca 142, invoca... É que tem gente que não tem o que falar. Porque o artigo 142 ele é inaplicável. Não tem como dar um golpe com a redação atual do 142. É impossível. Logicamente, matematicamente, juridicamente, gramaticalmente é impossível. Todos os sentidos. Mas a PEC antigolpe, ela quer tirar a disponibilidade das Forças Armadas para os três poderes e deixar ela só disponível para o acionamento do presidente da República. Aí você vai me chamar isso de antigolpe? É um pouco complicado. Sim, sinto o cheiro de golpe, agora são 14 horas e 30 minutos. Carol. Olha, tem alguns pontos aí. Em primeiro lugar, foram algumas coisas que eles quiseram alterar, né? Não só esse artigo, mas eu acho, sim, que todas as pessoas que recebem salário do governo, ou os militares, juízes, procuradores, todos esses deveriam, sim, ter um tempo de carência, ou ir para a reserva, no caso dos militares, para assumir algum cargo público, né? Isso é um ponto importante para a gente colocar aí, para justamente não ter mistura de interesses, não ter os problemas que a gente já teve aí. Sim, ok. Mas eu acredito que eu sempre fico na dúvida, quando eu começo a ouvir esse pessoal, principalmente do PT, a falar que quer mudar para o bem maior, eu, como uma boa neta de mineiros, mas eu torço o nariz, eu fico numa desconfiança, justamente por isso que o Pavinato falou. Está se usando muito o argumento de em defesa da democracia vamos fazer tal, em defesa da democracia vamos fazer outra coisa. Mas, no fim, é uma chance. Eu acho que eles não vão conseguir assinatura suficiente, acho ou espero, para mudar isso, porque é muito delicado. É a chance que eles têm para ir, de fato, fazer quase uma ditadura ali, né? Porque só o presidente ter poder em cima das Forças Armadas, isso é um absurdo. Exato. Até porque você fala assim, o devido processo legal, né? A gente tem um presidente que concorreu à presidência porque foi beneficiado, não é? Porque era seu direito ser beneficiado e ver garantido o devido processo legal. Então, pessoas que durante a campanha e até agora o chamam de praticante de um crime pelo qual ele não foi condenado, são apenadas com multa, etc. e tal. Agora, ele não quer o devido processo legal para os outros, e tanto é que ele fica chamando o adversário de praticante de um crime que ele não cometeu. Tipo não pode falar do golpe. Não, genocida. Genocida. Ele fica chamando o Bolsonaro de genocida, porque chamar o Bolsonaro de genocida, mas ninguém pode chamar o Lula de praticante de um crime que ele não foi condenado. Que ele não foi condenado. Porque a sentença, o processo foi anulado. Mas ele pode. Então eu penso que, Rodolfo, a minuta antigolpe, a minuta antigolpe, a minuta antigolpe é a minuta antigolpe dos outros?
Não, eu penso, falar, Wanda? eu penso Por que favor. eu penso que o Pavi é muito corajoso. Uai, eu tô sendo Corajoso. técnico aqui. Eu usei tá a sendo linguagem técnico. jurídica perfeita. Sim. Né? Corajoso. Assim, não pode me chamar de praticante de um crime que eu não fui condenado. Corajoso. Agora, eu posso chamar o outro de praticante de um crime que ele sequer está sendo processado? Então, mas, de novo, na construção da narrativa, de uma ideia do que se aconteceu, um passou pelo devido processo legal, porém, por um processo legal com uma série de problemas. Exato, o outro, eu falei, né? ele foi anulado. Conforme o devido processo legal. Não, o outro ainda O que é pior não, ainda, o outro nem está sendo processado por um fato criminoso e já está sendo Neste chamado momento. disso. Mas é igual quando o Lula começa a chamar o Temer de golpista também. Eu li hoje que parece que ele não vai mais falar isso porque ele também está acusando o Temer de algo que... Golpismo é crime. Exatamente. É crime. Né? Exatamente. É um atentado às instituições democráticas, Exatamente. né? E aí ele pode ser condenado por isso, né? Vocês prestaram atenção no PP que o Pavinato leu aqui? 171, 171 assinaturas. Será que é um destino isso ou não? Não chega. 171, meu Deus do céu, tudo conspira, né? Na verdade, a favor dos nossos comentários aqui relacionados ao PT. É impressionante isso. Mas esquece o PT. Eu não posso esquecer, nós estamos debatendo Deus política do aqui, céu. o assunto é esse, Juliana. Eu não posso esquecer, porque nós temos um presidente que é do PT. É do PT. Nós temos um Mas presidente que é do PT. Mas ele não determina a política como um todo. Ele não determina. Ele não tem esse poder que você está supondo de O quê? determinar Mas a eu não estou política. supondo nada, Você contra supõe- fatos. Não, Contra fatos não há sinceramente, argumentos. Vocês acham que o Lula Contra tem esse fatos, poder todo? Contra fatos Poder não há do quê? argumento. Ele tinha que ter no mínimo responsabilidade de fala. Poder decisórios, por exemplo. Aqui a argumentação de alguns jornalistas não poderem tratar a figura do presidente de uma maneira específica. Não, deixa eu me explicar É o melhor. poder Deixa eu me dele. explicar Ele melhor. não tem esse Não. poder Você de determinar. tanto tem Não. que o advogado dele requisitou e a decisão foi acatada. Favorável. Mas uma pessoa que pede para ser chamada, que pede para não ser chamada de praticante de um crime do qual ela não foi condenada, Não pode exatamente chamar outra. Como é que eu vou chamar o outro de praticante de um crime que ele não... Exato. Mas é retórica. É incoerência. É retórica. Então ele é grande Sim, é hipócrita. Não é retórica, é uma uma hipocrisia retórica. danada. Mas o que mais me concordo que impressiona... Mas o que Eu vou mais falar me assim, impressiona- eu moralmente amo... não é legal. Mas, deixa eu só terminar o raciocínio, porque o que mais me impressiona nisso tudo é uma mídia que não fala nada. São pessoas batendo palma pra ele lá, como se nós estivéssemos num circo, vendo alguém falando, dando um espetáculo, e aquilo tudo pode. Aquilo tudo pode. Até, só um minutinho, Juliana. Há 4 meses atrás, quando tínhamos outro presidente aqui, ele não podia abrir a boca aqui, tava todo mundo tacando pedra, flechada, facada, e o que pudesse fazer contra ele. Agora nós temos um presidente que fala o que quer, do jeito que quer, e ninguém fala nada. Onde quer, quando quer, na hora que quer. E o negócio é esse, eu não sou, eu já falei aqui muitas vezes, tá? O fato de eu ser uma pessoa de direita, eu não quero concordar com eu não preciso concordar com todas as coisas que a direita faz. E o fato de eu ser um cara que não concorda com as coisas do PT, eu não quero dizer que todas as coisas do PT eu também não concordo. Mas nós estamos vendo aqui um presidente que só sabe disseminar o ódio do eu contra eles, que só sabe falar mal do ex-presidente, e até agora não governou coisa nenhuma, e eu tô cansado já de ficar vendo ele falar um monte de coisa, e as pessoas fazendo assim, ó, bater palma pra ele. Não pode. Chamando o ex-presidente de genocida. Ele foi condenado? Tem algum crime contra ele? Não tem. Então ele tem que ter responsabilidade de fala. Alguém fala alguma coisa pra ele? Fala, meu amigo, você não pode falar o que você quer, isso é presidente da República. Ele não foi condenado. Nenhum crime há, não tem nada contra ele que você possa chamar de genocida ou coisa desse tipo. Não, mas tudo bem. Juridicamente, não existe. Não, exato. Não existe. Tudo eu bem. concordo, não existe. Não só Agora, juridicamente, não tem uma prova. Exatamente. Exatamente. O que não está nos eu vou autos dizer não está no por mundo. que eu entendo que isso acontece. A configuração da pandemia. A gente sabe por que isso também. acontece. Não, claro, mas A gente qual que é a sabe por base? que isso acontece. Mas qual que é a base? Porque tem que ter uma referência, não é? A pessoa que chama tem que ter alguma argumentação. E qual é a argumentação? Já que você é uma pessoa de esquerda. Ok. Pandemia. Mas Ok, daí... vamos lá. Mas peraí. Ok. Olha, vamos lá. Olha, sustenta mas por calma favor. aí. Então sustenta, por favor, a pandemia pra mim. Tá. Então, assim, só para dizer,
Não digo que eu sou de esquerda aqui, que senão eu vou tomar eu entendi, uma facada. Juliana, mas acontece o seguinte, com base na Lava Jato... Se você fosse de direita, você tomaria uma facada. A facada são as pessoas de direita. Não, eu entendi. Esquerda, fica tranquilo. Mas peraí, a simetria não entra mesmo assim. E a Lava Jato? A Lava Jato não foi uma realidade? Foi uma realidade. Mas a gente teve aqui, eu ouço o Jovem Pan. Exato, mas o correto se é para valer a lei, tem que valer para todo mundo. Então, calma aí. A gente teve aqui essa semana no Pânico quem? Eduardo Cunha. Certo. Eu já tinha comentado aqui sobre o Eduardo Cunha ter aberto um processo Foi ontem, aliás. Foi ontem? Foi ontem. Tá. Ter aberto um processo de impeachment com base em uma decisão, sobretudo, política. Não discordando. O impeachment é político, não é penal. Não discordando de toda a via jurídica e do processo legal que foi certinho. Não tem processo legal no impeachment. Do processo... É político. Parlamentar. Parlamentar, tá. O nome adequado que for. Mas seguiu um rito, é isso que eu quis dizer. Sim. Adequado. Agora, foi político, certo? O impeachment é político, não é penal. Político. Tá. O Eduardo Cunha, o que ele falou aqui, que eu fiquei até estarrecida, ele criminalizou o Moro, ele criminalizou o Dallagnol, ele criminalizou todos os membros principais que foram eleitos, inclusive, por meio do trabalho que realizaram pela Lava Jato. Mas é diferente, porque o Eduardo Cunha, ele é um criminoso condenado. Olha só, então, assim, tudo bem. Ou seja, o que ele estava falando? Só para concluir lá o raciocínio do Cunha, dizendo assim, olha, eles praticaram uma coisa tão horrenda que foi a destruição da política. Argumento do Cunha, não mas é agora, meu. O que o Cunha tem a ver com a calça? Porque nós estamos falando... O Cunha... Por quê? Então, porque foram narrativas construídas ao longo do tempo. Eu estou falando do... O Cunha não é o salvador da democracia. Mas nem acho que seja. Exato, mas o Lula se vende como? Não, o Lula não é o salvador da democracia. Olha só. O Lula é o salvador da democracia. Vou fazer assim. Não é. Juliana. E o Bolsonaro era o salvador da democracia? Não tem salvador da democracia. Salvador da democracia é o cidadão. Ponto. Jesus. Deixa eu trazer para a pauta aqui, tá? Eu imagino o Lula quando foi eleito, tá? Nos primeiros dias, e o silêncio do Bolsonaro. A galera, o povo na rua, não sabia, e é bíblico, o povo obedece porque não sabe pedir. Beleza? Tava lá todo mundo pedindo o artigo 142. O Lula, na cabeça dele, deve ter pensado, rapaz, se esse Bolsonaro vir aí falar de alguma coisa de 142, a gente tá ferrado. Quando eu tiver já com o poder na mão, porque eu acho que ele tem esse negócio do poder... Aí você tá lucubrando também. Tudo bem, mas vamos lá. Mas é uma teoria minha, é um pensamento meu, me responsabilizo por isso, Rodolfo Marins. Agora ele chega e fala, a gente precisa mudar isso. Esse artigo 142 não pode estar na mão das pessoas assim, porque senão isso pode voltar contra mim no futuro. Vamos tirar os militares daqui, vamos fazer uma PEC e vamos tentar arredondar e colocar isso debaixo das nossas asas. É o que a PEC faz. É o que a PEC do Zaratinho faz. Mas o Lula não tem nada a ver com isso, até porque ele não se pronunciou. Mas é o que essa PEC faz. Ela reduz o poder de decisão ao presidente. Tudo ao presidente da República. Tá, é o 142, como você sempre fala aqui, Pavinato, não tem como ser executado, não é? No entanto, ainda tem esse equilíbrio... O que é uma loucura, na verdade. É uma loucura, não é? Mas ainda tem esse equilíbrio, não é, dos outros poderes também poderem acionar teoricamente. Torna isso Você torna isso um jogo, um impasse mexicano. Mas quando você tá todo mundo com a arma na mão, mas ninguém atira. Mas em uma decisão monocrática, como é que fica isso? Porque se mudar o 142 é isso. Pois é. Fica numa decisão que ninguém sabe exatamente em que momento ele vai querer acionar esse 142. Claro, como já foi falado aqui, o próprio Rodolfo colocou. Por isso que eu falo, a própria Carol é antigolpe dos outros. A Carol colocou assim, tem alguns pontos que são importantes, como essa questão de afastar os militares, etc. Mas não é o momento, não deveria ser colocado dessa forma agora. É uma conjectura, conjectura. Não precisa. A única culpa... O Lula, ele não fala o que faz, isso é fato. Né? Quando você fala, eu quero que respeite o devido processo legal, para ele. Para os outros, não. Você pode já mandar para Papuda, para Comé, igual os atos do 8 de janeiro. Eu não permito que eu seja caluniado, mas o outro, ele calunia
a torto e a direito. Cadê a lei? Ah, eu sou defensor da democracia, mas aí ele abraça a ditadura. Ah, eu não me interfiro em política de outro país. Aí ele vai para os Estados Unidos para se interferir na política deles com a questão do embargo. Então eu tenho bastante receio quando ele fala, quando alguém do PT fala, porque ele não falou sobre isso, que vai fazer uma minuta antigolpe que vai servir para uma pessoa que é contra o golpe, mas que cometeria um golpe seguindo a lógica dos outros exemplos que eu então, acabo de Então, a pergunta muito difícil aqui, e que eu acho que é muito essencial. Por tudo aqui que foi dito, então o STF está do lado do Lula? Essa é a posição? Não, mas porque que é o STF? Não, porque quem você está dizendo assim, olha, o Lula fala isso, faz isso. E ele não sofre nenhum tipo de repressão, nenhuma pena. Aí é outra questão, Bill. Então, qual que é a questão, querido? A questão é, para o STF fazer alguma coisa, ele tem que ser acionado. Provocado. E ninguém aciona o Lula contra isso. Então não é o Ministério Público, é o PGR. Qual que é? Então tá. Então, mas é um membro da É a Procuradoria-Geral da República. Então, eu queria não saber é da Justiça. onde... O Ministério Público é um órgão autônomo e alátere dos três poderes. Onde está o flanco aqui, o problema? Sei. Pois é. Então. Essa é a pergunta que fica. Então. Não, esta é a pergunta, isso que incomoda o povo. É isso que é importante. É isso que incomoda o povo. Como que a gente vai resolver a questão, a gente tem que saber onde mexer. E eu acho que a Procuradoria. O grande problema também é que a gente está preso nesse círculo dos extremismos.